E bom dia, boa tarde, boa noite aí. Trazer mais uma reflexão aqui, eu creio que um alerta, assim, né? Aqueles que se dizem cristão, né? Aqueles que eu creio que têm buscado aprender de Deus aí. Quero trazer aqui uma revelação que foi entregue a mim eu não sei se tem a data aqui, é 2020. 1 de 2020, eu marquei aqui uma revelação que foi entregue a mim e ela se cumpriu, né? E eu quero trazer essa revelação o que que ele entregou para mim, né? A revelação foi assim, o que eu compreenderia a influência maligna por detrás das redes sociais, da tecnologia, informática e do avanço da ciência. Que tudo isso ela é corromper o homem, afastar o homem de Deus, né? E, tipo, até comigo mesmo, assim, eu vejo que é uma luta muito grande na questão que a gente sabe quanto edifica, ó. A gente produz um conteúdo no YouTube, alcança muitas pessoas e pode edificar muito o conteúdo. Assim como também tem conteúdos que não tem valia nenhuma, tem, tem só corrompido as pessoas, deturpado a mente de muitas pessoas, mas tem muitos conteúdos edificantes, né? Você tem que saber fazer um filtro, né, e selecionar. Mas então eu quero trazer essa revelação para que vocês compreendam aí esse entendimento aí que foi entregue a mim. Que no caso nessa pregação o pastor entregou para mim, né, qual que é a influência maligna que existe nisso. E daí ele disse mais que eu teria um sonho que eu compreenderia isso melhor, né? Eu tenho escrito num caderno aqui, eu vou estar lendo aqui para ver se vocês compreendem o raciocínio aí, porque eu não lembro se eu já tinha salvo ele num canal do YouTube meu, mas eu não estou encontrando aí eu tenho dois canais ali que era possível ter colocado esse, mas não estou encontrando, eu não sei se ele está junto com outro vídeo, talvez um outro pensamento, eu não estou conseguindo encontrar, então eu vou tentar esclarecer de novo esse sonho aqui, né, beleza? Então ele me entregou a revelação e disse que eu teria um sonho, que eu ia compreender isso melhor, né? Deus ia revelar isso em sonho para mim. E nas minhas buscas, muitas vezes Deus, não vou dizer muitos, mas quando eu busquei muito, sempre Deus falou de alguma forma comigo em sonho. E daí nessa madrugada, até ele falou que eu teria um sonho, mas no dia do culto à noite, eu não sei se foi na mesma madrugada ou foi na mesma semana, numa madrugada, eu despertei 3 horas da manhã com um sonho que estava revelando, que dava para interpretar a revelação nesse sonho mesmo que ele me falou. E daí eu acordei, pedi uma palavra para Deus e Deus me jogou lá em. Eu abri a Bíblia aleatoriamente, assim, pedindo a palavra de Deus, assim, até meio no escuro, daí, se eu não me engano, daí acendi a luz e deu em Daniel. Daí deu lá no livro de Daniel, capítulo 11 e capítulo 12, para reflexão, que daí vai compreender melhor. Mas eu vou ler aqui um pouquinho do que eu escrevi para ver se vocês têm uma compreensão. Então, revelação entregue sobre eu compreender a influência maligna por detrás das redes sociais, da tecnologia informática e o avanço da ciência. Há dois demônios principais que influenciam através desses meios tecnológicos. E ele me revelou que há dois demônios que influenciam demais, né, nessa parte. E até ele mesmo, ele não usa muito essa questão de redes sociais, nem o WhatsApp, ele sempre foi muito crítico de usar até o WhatsApp para contato, assim, para conversas. No sonho dado a mim, existia um funeral acontecendo, onde dois demônios guardavam o caixão, simbolizando a morte espiritual, onde almas estão sendo encaminhadas para o inferno, condenação. Deus revelou pela palavra no livro de Daniel, capítulo 11 e 12. Quando eu acordei, eu abri a Bíblia nesse capítulo. Na palavra mostra a disputa de dois reis, simbolizando dois demônios, que é o que eu compreendi, porque no sonho eu via dois demônios guardando um funeral, assim. Eu passava numa rua que parecia ser onde eu trabalhava, o meu bairro, não tenho lembrança, e daí tinha os comércios locais normalmente, e daí eu passei na frente dos comércios, ele só tinha um vidrão grande e não tinha uma porta. E isso já me arremeteu a dizer que seria como uma tela
E parecia muito assim, como se fosse a tela do celular ou televisão, que ela é lacrada e você vê o conteúdo lá dentro. E daí um caixão ali, um sepultamento de um caixão, mas só dois demônios. A compreensão que eu tive é que é dois demônios mesmo. Um de túnica branca e um de túnica preta. E eu não tive essa compreensão que um é anjo do bem e um é anjo do mal. Eu tive essa compreensão que é dois demônios mesmo, porque você vai para Daniel 11:12, são dois reis que, pelo meu entendimento, ele é dois reis que levou o povo em meio a guerras e disputa de dois reinados do sul e do norte, que você vai compreender no 11, e daí finaliza ali com a compreensão no 12. Daniel 11, capítulo 11 e Daniel capítulo 12. E esses demônios, né, nessa disputa por reinados, levavam o povo a se corromper, a idolatria, e guerras, e um tomava posse dos outros, e quem acabava sofrendo com tudo isso era o povo. Então, por isso que há duas influências grandes, malignas, influenciando o avanço da ciência, da tecnologia, da informática, e por trás de tudo isso, as redes sociais, tudo com a distração da mente humana, e às vezes cegando o entendimento de muitos, e muitos também, vamos dizer assim, que acomodados, não buscam a revelação de Deus e acabam ficando no engano, não conhecem a revelação da verdade de Deus, que a palavra de Deus é a verdade, né? Que a palavra diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então o inimigo não quer que essa verdade chegue ao entendimento nosso. Daí seguindo aqui o fio, na palavra mostra a disputa de dois reis, simbolizando os dois demônios que influenciam o povo através do engano e da mentira. E fala sobre o avanço da ciência e as distrações que há, para levar o povo a pecar e assim receber a condenação. Daí eu componho, na época, hoje em dia eu estou tendo um discernimento melhor, mas na época eu escrevi aqui, esta palavra não deixa claro sobre o demônio ou vitória de um dos dois reis, mas esclarece que os dois reinados usam de engano e mentira, levando o povo a pecar, deixando claro também que aquele que vence é Jesus o Cristo. A palavra de Deus, a verdade, prevalecerá. Viva o Rei da Glória, amém. Esse aqui são pensamentos que eu tirei, né, na época, em 2020. Mas você vai compreender ali mesmo que há uma luta dos fiéis, dos santos, daqueles que buscam a Deus, porque entre essa guerra dos dois reinados, ele acabava havendo muita adoração a deuses estranhos e muita idolatria, e enfim, e assim o povo pecando e sofrendo e perdendo seus despojos, como diz ali na guerra, tudo em consequência de dois reinados que lutam ali, né? Talvez isso você vai interligar até com hoje em dia, ligando com a política de hoje em dia. Então essas influências, os governantes que se levantam muitas vezes jogando o povo um contra o outro, e assim mantendo pessoas no engano, em vez de buscar a verdade de Deus. Muitas vezes, às vezes muitas vezes é melhor você ficar neutro mesmo, do que você às vezes seguir um pensamento político, ideológico, enfim, e às vezes você seguindo esses pensamentos muitas vezes vai te afastar da verdade de Deus, e você vai se corromper muitas vezes, né? Então essa é uma influência muito grande que falou comigo, é a questão de avanço de tecnologia, e a minha luta sempre foi isso mesmo, eu excluir redes sociais e usar redes sociais, só que eu sei que eu posso usar ela para o bem, né? Como também ela pode me distrair, me afastando da presença de Deus, porque sempre foi uma luta minha, né? E mais também a relação muito grande também, que é a relação das redes sociais facilitar, te trazer a pornografia aos teus olhos, e em consequência gera o pecado de masturbação. E essa já foi uma luta, é uma luta muito grande na minha vida, né? Então a gente vai crescendo em conhecimento para ser aperfeiçoado, mas que ninguém é santo, né? Então essa é uma luta muito grande. A pornografia, a prostituição vem se propagando em meio ao avanço da ciência, da tecnologia, a mentira, o engano, a malícia.
Você vê as grandes mídias sociais, elas usam muito disso para distrair o povo tá, o povo tipo navegando, andando no lamaçal do pecado mesmo, eles têm adorado isso, porque fora do entendimento de Deus é isso que eles querem mesmo. Fora do conhecimento da verdade de Deus, eles são mantidos no engano e na mentira e facilmente levados à condenação, né? A condenação eterna. Então fica essa reflexão aí que a gente realmente tem que saber, né? A palavra revela, né, que se aquilo que a gente põe diante dos nossos dos olhos nos leva a pecar, muitas vezes, é melhor que a gente tirasse um dos nossos olhos, ou os dois olhos. A palavra revela como fosse assim. Ou então você joga o teu celular, joga a tua televisão fora. Doutrinas de igreja vai pregar que igrejas que a igreja que eu frequentei há muito tempo nem aceita que tenha televisão dentro de casa. Eu tenho um aparelho televisor, mas eu não uso a mídia social normal, né? As redes televisivas aí normais. Eu só consumo, o que eu tenho consumido muito é conteúdo do YouTube. E ainda assim você vai ter que filtrar muito, né? O YouTube ele restringe muito tipos de conteúdo, mas há muitas coisas que não prestam. Então ainda assim você vai precisar passar um filtro. Então hoje em dia a televisão lá atrás, a igreja lá atrás proibiu televisão dentro de casa, como doutrina e tal, mas só que você vai ver hoje em dia a maioria é guiada pelos conteúdos do, tendo no celular, ou vai ter uma Smart TV hoje que ela vai usar para ver um hino, para louvar, muitas vezes com conteúdos com canais de streaming de música, como conteúdos de vídeo de várias plataformas. Só que nisso você vai ter cuidado, o que você tem colocado diante dos teus olhos, você vai te levar a pecar, né? E assim como se disse, os olhos te levar a pecar, tuas mãos levar a pecar, é melhor que você arranque-as, e que é melhor adentrar o reino do céu sem do que você estando são e acabar indo para o inferno, né? Então, é bem pesado, é forte mesmo, assim. Eu lembro que nessa época, era 2020, eu vinha nessa busca constante ali, e não vou dizer que estava naquele primeiro amor de Deus ainda, que eu fui batizado em 2017, se eu não me engano, fui batizado, ou 2018, não tenho lembrança do meu batismo agora, mas aí já era 2020. Mas a gente está naquela busca, né, de santificação e conhecimento da palavra de Deus, e buscando, e essa luta ali, né, e usar redes sociais ou não, e a gente sabe que aonde a gente tem as nossas fraquezas e tal, e bem nesse dia veio essa revelação sobre a minha vida, né, e eu tive pensando esse tempo atrás, eu não lembro se eu tinha feito um vídeo ou não, que eu não consegui achar. Então hoje eu estou fazendo esse vídeo aí que chega ao conhecimento de muitas pessoas e que vocês reflitam, né, se o que vocês têm consumido realmente tem edificado. Será que tem te aproximado de Deus, ou cada vez tem te distanciado mais de Deus e você já nem tem dado ouvidos à palavra de Deus, né? Então eu chego a dizer a alguns conhecidos, às vezes alguns irmãos na fé, que eu não sei se às vezes o caminho que a gente está levando, a gente talvez esteja afastado do primeiro amor, ou será que a gente vivia muito na religiosidade mesmo, né? Porque a religião ela vai nos impor muitas coisas, fardos pesados até demais, que eu acho que não vai ter como carregar, né? Sendo que Jesus mesmo disse que o fardo dele é leve. Aquele que chegar ao entendimento, tiver uma libertação em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, a Bíblia revelada no nosso coração, eu creio que a gente vence as coisas, mas é que vai ter que ter uma busca, uma renúncia das coisas deste mundo também, né? Então fica essa reflexão e que Deus abençoe aí. Curte, compartilha e se inscreva no canal.